Então, bem-vindos todos, muito obrigado pela presença de todos aqui. Sede já está aqui, e Lindbergh, pensei que não estivesse aqui, queria saudar também e agradecer o senador Lindbergh Farias, ele tem travado no Senado, quem está acompanhando, né, uma frente, uma luta de muita resistência, e agora nos últimos dias foi a questão do pré-sal, né, e tem sido para nós uma referência no Senado, né, uma referência positiva, boa, e que nós precisamos também ter figuras como Lindbergh para nos ajudar a fazer essas avaliações do tempo que vivemos. Tá? É um tempo difícil, mas é um tempo que nós, organizados e com muita esperança e com muita sabedoria para encontrar efetivamente qual é o lado, que eu repito, não é o lado da eleição, não é o lado dos candidatos ao prefeito, é o lado de quem está todo dia sofrendo debaixo das lonas ou dentro dos ônibus cheios, nas escolas caindo pedaços, caindo teto, ou que não recebem salário. Eu queria cumprimentar o Marcel por ter trazido o Stedley aqui, essa belíssima fala. E eu vou fazer uma fala muito curta. Quem na verdade fez a palestra foi o Stedley, falando de elementos da conjuntura, mas também de questões estruturais do capitalismo. Eu vou trazer aqui um pouco a angústia de quem está metido no dia a dia da conjuntura. E quem ficou revoltado essa semana, Stedley? Essa semana a Rede Globo, Jornal Nacional de quarta-feira, é uma coisa nojenta, não tem outra forma de dizer. Fizeram uma visita, filmagem aérea lá do sítio de Atibaia, e pegaram 2 pedalinhos que a dona Marisa comprou por R$2.000, 2 pedalinhos, e colocaram os nomes do neto do presidente, para justificar que aquele sítio era o sítio do presidente Lula. É uma campanha feita de forma tão direta. Essa Lava Jato virou uma aliança hoje de setores do Estado, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Justiça, em aliança umbilical com a Globo e com a Veja, para destruir um projeto político nesse país. Uma caçada ao presidente Lula. É uma caçada. Dizem que ele já é criminoso, estão atrás agora do crime. Porque o tal do triplex do Guarujá, ele já disse que olhou e não quis, fez a opção de não comprar. O sítio também, pessoal. O sítio, quem comprou a história daquele sítio é o Jacob Bittar, os fundadores do PT, ex-prefeito de Campinas. O filho do Jacob Bittar, o Fernando Bittar, é tratado como filho pelo Lula. O Jacob Bittar comprou aquele sítio para o Lula ir para os finais de semana, quando saísse da presidência da República. Agora, do jeito que fazem uma ofensiva tão grande, e aqui, sinceramente, quem cometeu erro tem que pagar, tem que ser preso. A gente tem a hora de fazer autocrítica também sobre esse processo todo, os erros que nós cometemos. Nós tínhamos que ter acabado com o financiamento empresarial no primeiro ano do governo Lula. Nós tínhamos que ter acabado. Nós tínhamos que ter acabado com essa história. Nós tínhamos que ter democratizado os meios de comunicação no primeiro ano. Nós fomos vencidos por ilusões. O Requião conta uma história. Eu estou aqui, nós estamos numa reunião quase entre nós, aqui fechada. O Requião conta uma história, contou isso inclusive Paulo Henrique Amorim, contou para mim que nos primeiros meses do governo do Lula, ele foi conversar com o Lula que ele tinha que mexer em tudo, em publicidade, reforçar uma TV pública. E o Lula gostou da história e disse: vai lá no Zé Disseu, no 4º andar. O Lula no 3º, vai no Zé Disseu no 4º andar. E o Requião disse que foi lá falar com o Zé Disseu e fez toda a exposição. Aí disse que o Zé Disseu olhou para ele: Requião, nós já temos a nossa televisão. Requião disse: qual? Aí o Zé Disseu disse: a Globo. Vocês podem pensar que não, mas tinha gente lá no começo que tinha essa ilusão sim, que a gente com a publicidade podia deixar a Globo presa. Uma ilusão de classe terrível, mas existia aquilo mesmo. Nós conciliamos esse tempo todo com esse pessoal. Eu estou falando isso para vocês porque eu sei que o momento é muito sofrido para cada um de nós. Nós estamos tendo pressão o dia inteiro, a gente sofre quando vê o que está acontecendo com o presidente Lula. Agora eu quero primeiro dizer o seguinte: a gente tem que reagir, não pode baixar a cabeça. A gente tem que lembrar que esse projeto
foi responsável por uma das maiores inclusões da história desse país. Nós temos que ter orgulho da nossa trajetória também aqui. Entender os motivos dessa grande ofensiva. Contra o Lula não é só 2018, é mais do que isso. Eles estão querendo sim, desde já, fazer a restauração de um projeto neoliberal no nosso país. Eles têm uma agenda. O PMDB lança aquela Ponte para o Futuro, que é um programa neoliberal radical. Eu diria que nem Fernando Henrique Cardoso conseguiu executar tudo aquilo. A política, um programa de ataque a direitos de trabalhadores, de ataque à soberania nacional, um programa que entra em cheio na discussão de educação e saúde. Eles propõem acabar com a vinculação constitucional para recursos de saúde e educação, porque hoje todos os municípios, todo o estado e a União tem números que têm que ser aplicados em educação e saúde. Por quê? Porque de fato, e o Stanley abordou isso aqui na sua... Nós acabamos com aquele período onde nós tínhamos os preços das commodities lá em cima, que deu uma certa folga para a gente fazer um governo Lula, onde fez inclusão sem grandes conflitos, sem grandes confrontos de classe. Um período determinado da história. Hoje é impossível, não tem essa folga mais. E aqui se estabeleceu uma luta dura de um pessoal. Eu disse, o Bernie Sanders, candidato dos Estados Unidos, eu estava numa torcida com o Bernie Sanders danado, viu, pessoal? Bernie Sanders, na super terça, ele perdeu bastante pela Hillary, a Hillary se consolidou, mas ele fez uma campanha presidencial mirando Wall Street. Eu diria, Stanley, que aqui, se a gente quisesse fazer como o Bernie Sanders, que fez em relação ao Wall Street, aqui no Brasil, é a grande coalizão política que ganhou bilhões de reais em cima dessas taxas de juros e do rentismo. Aqui é um grande acordo político que beneficia sistema financeiro e as maiores empresas do país que investem em título da dívida pública. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado nós gastamos 500 bilhões de pagamento de juros. Sabe qual é o orçamento da saúde? 100 bilhões. Sabe qual é o orçamento da educação? 98 bilhões. Então, a disputa que se trava agora é o seguinte: essa turma quer que tiremos dinheiro do orçamento da saúde, da educação, de políticas sociais, para sobrar dinheiro para eles. Eles querem que façamos grandes superávites primários para que eles continuem ganhando esse volume astronômico de recursos, que é uma transferência de renda violenta para o andar de cima. Então, eles estão tentando agora, pessoal, organizar essa agenda dele. Lá no Senado Federal, o Renan Calheiros fez uma aliança clara na Agenda Brasil com o PSDB. E a agenda tem vários pontos. Tem desde a volta da discussão da terceirização, teve o pré-sal na semana passada, na próxima semana tem um projeto que é de responsabilidade das estatais, onde ele abre caminho para a privatização total de todas as empresas estatais. Para você ver o que é esse projeto, ele transforma todas as empresas públicas em sociedades anônimas. A partir daí, qualquer Caixa Econômica Federal, qualquer conselho administrativo pode abrir capital da Caixa Econômica. Tem um outro projeto que é de Banco Central Independente. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Se nós já temos essa dificuldade com a política monetária, com juros altos, se a gente transforma o Banco Central Independente, é um Banco Central com mandato, o diretor do Banco Central teria um mandato fixo de 4 anos. 2 anos no mandato do presidente e 2 anos no mandato do outro presidente. Eu pergunto, de que vale eleger presidente da República? Porque pode ter um candidato que seja eleito com discurso. Pode ter um candidato que seja... Eu vou pegar isso aqui que eu estou forçando a voz. Pode... Alô? Pode... Sobe um pouquinho o som para mim. Pode ter um candidato que seja eleito com discurso. Olha, eu quero colocar o crescimento econômico no centro e eu vou baixar a taxa de juros. E o povo pode escolher esse candidato. Pois bem, de que adianta se você não pode indicar o presidente do Banco Central? Então a preocupação, pessoal, quando se fala de golpes, tem vários golpes em curso. Um golpe é o afastamento da presidente eleita democraticamente sem razão. Mas tem um outro golpe, que é o golpe que eu acho que os setores da burguesia estão preferindo. É render a Dilma
e dizer o seguinte: olha, fique aí quietinha, que o projeto é esse. Eles estão querendo que a gente faça um jogo sujo, para os tucanos voltarem em 2019, Esther. Eles querem que a gente faça um ajuste de retirada de direito de trabalhadores. Aí eu vou falar aqui para vocês qual a dificuldade nessa conjuntura aqui. Porque é o que eu vivo no dia a dia, e o sofrimento que eu passo, eu quero passar agora para vocês, para puxar vocês. Que o problema é o governo da Dilma, agora. Porque eu acho que tem uma ilusão ali, só posso encontrar essa saída. Que ela acha que, se ela cede e vai para um programa, que foi o programa que a Aécio defendeu, se ela diz: olha, eu vou fazer a reforma da Previdência, eu vou fazer o ajuste fiscal, eu acho que eles acham que vão neutralizar alguém do mercado, ou esse pessoal está fazendo luta contra ela do impeachment. Eu só consigo entender essa explicação. Ela acha que fazendo isso pode tentar pacificar o país. Eu digo: presidente da Dilma, esse pessoal quer a sua cabeça. Quem está defendendo você somos nós. São os trabalhadores, o movimento sindical, o MST, o movimento social. Ela não pode se enganar quanto a isso. Então o dilema que nós temos agora é esse, senhor. Nós estamos no meio de uma recessão. O que é que era fundamental fazer? Colocar a luta pelo crescimento econômico, pela proteção de emprego como centro. É isso que é para dizer. Nós temos que estimular a economia. Fazer o que Lula, nesse aspecto, em 2008, ele fez. Porque qual foi a saída da crise de 2008? Era uma crise como essa, de natureza recessiva. Ali o que fez o Lula? Aumentou gasto do Estado, fazendo o quê? Aumentou o investimento e aumentou de 2008 para 2009 10% de gasto social. Eu sei que tem a crise fiscal, mas se você for ver mesmo essa crise fiscal que existe no Brasil, não tem dinheiro. No ano passado nós tivemos um déficit de 10,34%. 8,5% foram juros. Foram os 500 bi de pagamento de juros. Então eu dizia sempre que aquele ajuste do Levy era um ajuste burro, porque a gente ficava atrás de 1 bilhão aqui e ali, de tal, e de 2014 para 2015, os juros aumentaram de 300 bilhões para 500 bilhões. Então é preciso que a Dilma corrija a rota, porque a pauta que ela escolheu, reforma da Previdência e ajuste fiscal, vai fazer ela se chocar com as nossas bases. E era uma votação estratégica. Sabe o que é que eu sinto às vezes? É que o governo está tão acuado que ele não acredita nem na possibilidade de ganhar. Se nós tivéssemos vencido aquela batalha do pré-sal, tinha sido para Dilma uma vitória retumbante. Ia mostrar vitalidade ali. Era um novo momento. Então, eu acho que ela vai se... Nós vamos ter a definição sobre os rumos do governo da Dilma agora, pessoal. Eu torço muito. E a gente vai fazer o dia 31, Estéreo, que é uma mobilizações contra o golpe, contra o impeachment da Dilma, mas ao mesmo tempo dizendo: somos contra a reforma da Previdência, somos contra esse ajuste fiscal. E eu diria mais, Estéreo, eu acho que a bandeira do pré-sal tem que entrar também nisso aí, porque a gente vai ter que fazer agora uma campanha nacional em defesa do pré-sal e da Petrobras. Porque o que eles estão querendo aqui, pessoal, não é outra coisa. É tirar foi a Petrobras, foram os brasileiros que descobriram o pré-sal. Não tem risco não. É 100% certo. Aí eles vêm com essa historinha toda. Não enganam a gente, o que eles querem na verdade é tirar a Petrobras para entregar o nosso pré-sal a preço de banana das multinacionais do petróleo. Pra vocês terem uma ideia, os 2 últimos casos de espionagem no mundo, caso que foi relatado pelo Snowden e pelo Julian Assange, os 2 casos tinham espionagem da Petrobras, tinham espionagem em cima da questão do pré-sal, que a gente sabe, a quantidade de guerras que aconteceram no século passado, que acontecem nesse século, pela questão do petróleo, a importância geopolítica disso. Então eu diria o seguinte: são muitas frentes de discussão. A gente tem que se preparar para ir para a rua, para mobilizar. Agora a gente tem que... Estéreo, eu estou cada vez mais convencido de dizer à nossa companheira Dilma que é preciso que ela nos ajude.
porque desse jeito fica difícil. Então, às vezes, o bom amigo, eu às vezes quando falo isso, depois tem muita gente que chega aqui e diz para mim, poxa, Lindenberg, não fala isso não, porque fica falando da Dilma, deixa a gente falar. Gente, às vezes o bom amigo é aquele que disputa, fala, tenta mudar o rumo. Porque o que não pode acontecer com a gente é que nós fizemos foi a inclusão social no país. O desemprego saiu de 12%, Fernando Henrique Cardoso, chegou a 4,3% em dezembro de 2014. Nós não podemos fazer uma política econômica, se continuar desse jeito, nós podemos chegar a um desemprego de 13% no final do ano. Está dando 12 em São Paulo. Está dando 12 em São Paulo. Nós fizemos a inclusão social. Não aceitaremos fazer a regressão social. Nenhum direito a menos para os trabalhadores. E temos que mostrar ela quando eu falo de 2008, 2009. Eu sei que tem questões estruturais mais de fundos, né? Mas eu acho que para a saída emergencial dessa crise, há caminhos. E o presidente Lula em 2008, 2009, foi por um caminho diferente. Que eu posso resumir, e que ele fala sempre, e o Lula fala sempre, nós demos dinheiro na mão de pobre. Quando se dá a mão de dinheiro do povo pobre, aquele dinheiro aquece a economia, aquele dinheiro coloca as coisas para andar. Então, existe um caminho possível, e é isso que nós temos que batalhar. Então é uma luta difícil e complexa, por isso que eu disse que queria compartilhar essas angústias com vocês também, porque ao mesmo tempo, nós temos que estar de um lado contra o golpe, mas nós temos que fazer uma luta interna aqui também, para que a gente mude o rumo dessa política econômica. Um avanço foi dado, eu concluo dizendo isso. A última reunião do PT, onde saiu um documento muito bom, Programa Nacional Emergencial sobre a Crise. O presidente Lula ajudou, inclusive, participando da reunião do Conselho Consultivo do PT, mas esse documento é uma virada. Exatamente isso aqui. O futuro está na retomada das mudanças, né? E é esse caminho que a gente quer, porque a gente quer ver Dilma completar esse mandato. Mas para isso eu digo uma coisa a vocês com certeza, só tem um caminho. Ela reorientar a sua política. Entender qual é o lado dela. O lado dela é o lado do povo trabalhador. Não existe meio de campo aqui. Ela tem que estar desse lado. Se convencer para a gente voltar a fazer as mudanças no país e impedir o retrocesso e a regressão social. Parabéns, Marcel, por essa atividade. Parabéns pelo mandato.